Amigos, bom dia. É uma alegria para todos nós, particularmente para mim, estarmos juntos comemorando 16 anos do KSSF, onde o centro faz o aniversário e nós ganhamos os presentes, não é assim? Na realidade, nós tivemos aqui a felicidade de nós encontrarmos ou reencontrarmos através de uma festa muito brasileira, exatamente num cantinho dos Estados Unidos, o que é, assim, simplesmente fantástico. E além deste outro presente que foi nos colocado hoje pela Sílvia sobre a proposta do KSSF Green. Até reforçando, porque somos um defensor incansável da reciclagem de tudo aquilo que é possível no planeta, o que nós temos de plástico no mundo já se faz um continente se juntados num oceano. Quando ela falou do canudo, são 1 bilhão de canudos por dia que são utilizados no mundo. É uma cifra absurda, né? Então, nós que temos a proposta da reciclagem espiritual, o que é uma reforma íntima, né? Senão uma proposta de reciclagem. Podemos, dentro das nossas possibilidades, fazer também uma reciclagem em favor do planeta. Porque em 1970, quando Emmanuel foi questionado, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a respeito do que acontecia no planeta, sobre as questões voltadas à poluição, desmatamento, etc., ele deu uma resposta que é para todos nós. Não todos nós espíritas, para a humanidade que está vinculada a este planeta. 7 bilhões de encarnados e cerca de mais ou menos uns 13 bilhões de desencarnados nas suas mais diversas dimensões. Ele dá uma resposta para todos nós, ou seja, para a humanidade relativa desse planeta. Ele respondeu da seguinte maneira: o homem, ou seja, o ser humano, irá reencarnar no planeta para replantá-lo. Porque é aqui que nós vamos ter que viver. Não vai ter transferência de planeta. Porque com o nosso nível de conhecimento, sabedoria, inteligência, intelectualidade, conhecimento, se nós formos transferidos para um outro planeta, nós acabamos com ele em menos de 400 anos. Não é verdade? Então nós vamos reencarnar, esta humanidade, para replantá-lo, porque é aqui que nós vamos ter que viver. Um biólogo sul-africano, em uma entrevista, disse pura e simplesmente: esta é uma guerra em relação às questões do planeta, que nós já somos perdedores, porque a natureza irá se restabelecer, não nos moldes conhecidos, e nós vamos estar no meio. E a vida fica dura. Não é verdade? Então, esse tipo de informação pode ser, às vezes, um pouco tanto quanto uma pontinha de pimenta, mas é a realidade para que nós possamos despertar em favor da casa que nos abriga e irá nos abrigar mais inúmeras vezes. Em relação a esta casa, né, aniversariante de 16 anos, nós, quando colocamos o tema pronto-socorro espiritual, não sabíamos da data em relação à comemoração desse aniversário. E, por acaso, é exatamente essa uma proposta desta casa, que vem fazendo ela de uma forma bastante importante para todos nós, nos oferecendo todas as assistências que já nos são conhecidas, bem como o processo central daquilo que o ser humano precisa, que é a educação. Não é verdade? A educação do espírito, não apenas a intelectualização. Dentro do aspecto pronto-socorro espiritual, nós vamos trazer com mais detalhes, fica aqui a nossa proposta, a nossa promessa de maior detalhamento a respeito de algumas abordagens que faremos hoje. Vamos pegar essa questão do pronto-socorro funcionando, ou seja, na verdade, de uma assistência espiritual que todos nós temos em relação a nossa vida, mas de forma coletiva, a humanidade reencarnada. Um dos aspectos que nós podemos observar quando os amigos espirituais nos atendem individual ou coletivamente sem que nós percebamos.
a maravilha das leis de Deus, a bondade divina, ela não impõe, como o próprio Cristo, quando passou no planeta, não fez qualquer tipo de imposição a quem quer que fosse em relação ao Evangelho, ou seja, a boa nova que ele estava trazendo. Ele não impôs para ninguém. A aceitação foi de caráter pessoal. Tanto é que, passado quase 2000 anos da implementação do seu Evangelho, nós ainda temos a opção, não só ainda, como temos a opção, não é, para não deixar no ainda, de assimilarmos as suas lições e praticá-las ou não. Ou ficarmos na teoria, no discurso. Né? Veja, então não há um processo impositivo, mas a bondade divina ela atua de uma maneira muito sutil, atendendo a cada um de nós. Se nós fôssemos perguntar aqui, fizéssemos uma pequena pesquisa, cada um de nós teria uma história de que um dia foi auxiliado porque trombou com alguém, ou leu uma página de um livro que, de repente, deu a impressão de sair da prateleira para que nós pegássemos e, ao abrirmos ao acaso, como se fosse possível o acaso nas leis universais, ter um trecho, por vezes um parágrafo que nos tirasse daquele momento, às vezes até mesmo agoniante, de sofrimento, de dor, ou de dúvida, seja de que maneira for, situações as mais diversas, uma peça que nós assistimos, um pedaço de um filme, de uma maneira ou de outra, todos nós somos socorridos pela bondade divina, individual e coletivamente. Até mesmo quando nós promovemos os grandes desastres de relacionamento que são coletivos em matéria de uma guerra, que, graças a Deus, temos cada vez menos possibilidade de tê-las na dimensão que já conhecemos durante 2 períodos da história. Na realidade, até mesmo quando nós promovemos esse tipo de situação, somos atendidos pela misericórdia divina que atua de forma a tirar do problema um benefício em favor de todos nós. Coletivamente, pegamos um desses exemplos, que se dá no ano de 1970. Muito pouca gente deve se lembrar, até porque reencarnou depois desta data, não é verdade? Mas esses assim que ainda já cantam e respeitem ao menos os meus cabelos brancos, quando os tenha, evidentemente, vão se recordar. Em 1970, Apolo 13, que era um verdadeiro calhambeque, considerando o que nós conhecemos hoje, em matéria de tecnologia, para se pôr um homem no espaço, ela estava fazendo a viagem Terra-Lua. E no meio desta viagem houve uma explosão. E aí, eles tiveram, os 3 astronautas entraram em risco de vida. Não pode ser de morte, porque estavam vivos. Então, eles entraram em risco de vida. E tiveram que se preparar para o retorno. E o que se conhecia da época a respeito de imunologia é de que o sistema imunológico da criatura funcionava em separado. A sua vontade, o seu desejo, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser, de uma forma integral, não fazia a menor diferença em relação ao sistema imunológico. Acreditava-se, cientificamente, os crânios da época, as inteligências da época, que ele funcionaria, então, em separado. No entanto, 2 desses homens, desses astronautas, criaturas altamente preparadas para o confronto, com a questão do desencarne, ou morte no português comum, 2 desses astronautas ficaram gripados, que foi muito estranho. Porque criaturas, 2 pessoas, dos 3, com um nível de preparação, podendo enfrentar, inclusive, o processo do desencarne, pela própria condição em si da tecnologia da época. Só para se ter uma ideia, quando o Saturno V levou Apolo 11 para a Lua, os computadores da NASA ocupavam 4 salas. Para tirar o Saturno V daqui com a Apolo, levá-la para a alunissagem e depois retornar para o planeta. 4 salas. A capacidade desses computadores, que ocupavam 4 salas,
era menor do que aqueles telefones Motorola. Desculpe aqui a propaganda, o marketing, mas aquele já não era o tijolo, era aquele menorzinho que você também sacava da cintura. Lembra disso? Que tinha um pendurador de cintura que você sacava da cintura, abria ele e puxava a antena, que era o The Must StarTech. Era a estrela da tecnologia. Aquilo era uma tela verde. Lembra? Era uma tela verde. Muito pouca gente sabe o que a gente está falando disso. Nós estamos fazendo aqui, não é um recordar, assim, aquelas coisas. Né? Era menos capacitado, esses computadores todos, do que aquele aparelho. Para se ver, então, como era a situação de se fazer uma viagem para a Lua numa nave daquele tipo. Né? Tinha que ter muita coragem, tinha que estar muito bem preparado. Bom, foi a partir daí que isso despertou o interesse de mentes, de pessoas, e aí fica então a nossa proposta de trazer, inclusive, um pouco mais desses aspectos, em Harvard, Stanford, Rockwell, etc., que começaram a querer saber como é que esses dois caras, esses dois sujeitos, tinham ficado gripados, o que era considerado impossível sobre a questão da imunologia. Começaram-se os estudos e se verificou que a criatura era capaz de introduzir em si mesmo, através daquilo que pensa, através do seu padrão mental, situações que levavam felicidade, chamando felicidade de saúde, de equilíbrio, né, no sistema imunológico, ou de infelicidade, chamando infelicidade de enfermidade, ou seja, né, um sistema totalmente em desequilíbrio com problema, ou quando nós vamos nos aprofundando no ensinamento da doutrina, a verdadeira cura do espírito. Não é verdade? Porque a enfermidade nada mais é do que a retirada pelo corpo das energias saturadas no perispírito pelo padrão mental que o espírito vive. Então, na verdade, ele faz um trabalho que é decepcionante do ponto de vista de olhar dessa maneira, mas é efetivamente a cura do indivíduo está se processando de uma maneira diferente daquela que nós podemos fazer. Bom, basta verificar o seguinte, não é? Onde é que está a cura e a enfermidade, senão no ser, não é fato? Por isso que médicos espiritualistas, não necessariamente espíritas, dizem o seguinte, de 0 a 100, num processo de cura, nós temos que considerar que 30% é a confiança da pessoa no médico, os outros 30% é a confiança da pessoa em si mesmo, os outros 30% é a confiança em Deus, que a pessoa tenha em Deus, e os outros 10% é a possibilidade do efeito do medicamento. Tanto é que é comum se tomar placebo e a pessoa acabar se curando, às vezes por uma simples colocação que a criatura faça. Diz assim, puxa, fulano, faz tempo que eu não te vejo, como você está bem? Pode ser na pessoa uma alavancagem em relação até mesmo à prevenção de enfermidade que esteja em processo se despontar. Esses são aspectos que nós temos na nossa vida e falamos inicialmente de caráter coletivo e fomos buscar alguns aspectos de caráter pessoal acontecido na vida de pessoas que estiveram reencarnadas aqui no planeta, uma mais recentemente, onde procuramos, nesses exemplos, também mostrar como a bondade divina age de forma simples em momentos muito, muito simplórios na vida de cada um, nos beneficiando a todos. O importante é que nós nos abramos para Deus, porque se vivemos nele, o importante é só que nós não permitamos que a sua bondade possa agir e tenhamos consciência dela. Logicamente, para se ter assistência, seja individual ou coletiva, precisa-se ter, e você conhece bem este símbolo, não é verdade? Precisa-se ter fé, que é como o Wi-Fi. Fé é como o Wi-Fi. Na verdade é invisível, mas tem o poder de te conectar com tudo que você precisa. Só que se não fizermos o nosso esforço, a gente vive em offline. Né? Então não fique em offline. Fé é exatamente isso. Tem a mesma condição e nos conecta de acordo, evidentemente, com o nosso interesse. Se formos buscar para um dos exemplos,
um momento com esse cidadão aqui que você deve saber de quem se trata, não é? Esse é Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, aos 35 anos de idade, numa foto encontrada no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, há cerca de mais ou menos uns 3 anos atrás. Esse era o Bezerra, né, o nosso velho e conhecido Bezerra de Menezes, que, na realidade, para a época, ele era um gato, né? Se é que essa expressão se usa hoje, né? Porque, de repente, a gente está com uma expressão mais antiga. O doutor Bezerra de Menezes, a gente percebe como é o espírito, né? Aquela bondade, etc., não é uma situação que acontece numa existência, faz sentido, não é verdade? Ou seja, é uma construção, é processo de construção. Segundo o livro 13º Apóstolo, ele pode ter sido o Zaqueu, aquele homem baixinho que, querendo ver Jesus, né? Ele pulando assim atrás da multidão para ver Jesus, não conseguia ver Jesus, e lembre-se que ele era um homem muito rico, etc., ele era cobrador de imposto. Ele era, para o nosso irmão hebreu normal, um problema realmente, porque as pessoas não gostavam de gente que cobra imposto. Parece que não mudou muito isso na atualidade, mas o fato é que ele, não tendo como ver Jesus, ele subiu num sicômoro, que é, no Brasil, conhecido como Figueira Brava. E ele subiu, e Jesus, passando por baixo, disse: desce aí, Zaqueu, desce daí, que essa noite eu vou não só ceiar, mas pernoitar na sua casa. Um escândalo. Jesus quebrava paradigmas, né? Uma situação dessa com este indivíduo, pois é, no entanto, já era um indivíduo com um grau de espiritualidade muito acentuada, porque ele vai dizer para Jesus, né, que os prejuízos causados a terceiros, ele procurava recompensá-los dobrando ou até quadruplicando o prejuízo que havia causado. E o Senhor lhe diz, imagina você está recebendo Jesus na sua casa, ao vivo e a cores, porque a gente recebe ele, mas não bota muita fé às vezes, né? Então, ao vivo e a cores, dizendo para ele: Zaqueu, hoje entrou a salvação na sua casa. E a salvação não é um processo, né, isso, utópico, é a salvação na questão da conscientização do ser, do respeito a ele mesmo e do respeito ao semelhante, com todas as variáveis que nós conhecemos. Bezerra de Menezes vai aparecer também, né, estamos dando um pequeno currículo dele, nesse livro Ave Cristo de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, na figura de Apio Corvino, né, um cristão, e que vale a pena nós lermos esta obra, porque são fantásticas, é a história do cristianismo, de forma um tanto romanceada, histórias reais escritas pelo Emmanuel, e aí está na figura mais conhecida, né, já com uma idade mais avançada, de Bezerra de Menezes, que desencarnou em 1900 e foi presidente da FEB. Esse é o prédio da FEB, quando estava essa instalação da Federação Espírita Brasileira, quando a instalação estava na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Esse é o prédio, aonde um prédio parece ser muito grande, mas é um prédio simples, aonde você tem na entrada principal, muito pouco, lamentavelmente a foto não tem uma boa qualidade, mas você tem as escadarias, 2 pequenas escadas que levavam à parte superior, aonde eles tinham um salãozinho de palestras. E nós, num desses momentos que nós vemos o pronto-socorro, a assistência espiritual sendo realizada num caso aí individualizado. Bezerra de Menezes havia feito, porque começamos com os aspectos de natureza social, ou seja, não individualizada, e estamos agora pegando um exemplo, que são exemplos que podem ter acontecido, não desta maneira, mas alguns aspectos que destacamos inicialmente na sua vida, na sua experiência pessoal. Na realidade, Bezerra havia terminado a palestra no domingo e descia essa escadaria, não é? E quando foi abordado no final dela por um rapaz, que disse: doutor, lembre-se que Bezerra desencarnou em 1900, né? Então, imagine as dificuldades da época para a capital do Império, né? Os problemas que hoje nós vemos em proporção maior já eram problemas existentes com maior intensidade no Brasil e na capital, né? Da onde vem o Bezerra, médico dos pobres, que na realidade não era só o Bezerra.
Todo médico homeopata, como Bezerra, era conhecido como médico dos pobres, porque as pessoas não tinham capacitação financeira para pagar um médico. Só a elite pagava um médico e as pessoas, então, se consultavam com homeopatas, né, que era a medicação, e a consulta, via de regra, era muito barato, por isso a denominação médico dos pobres. E Bezerra era uma alma desprendida. Ele doava absolutamente tudo que tinha, chegou a doar o anel de formatura de medicina, uma coisa que para a época tinha um simbolismo gigantesco, para uma senhora sepultar o próprio marido, dada a questão de miserabilidade que ela vivia e o marido morto. Bom, esse rapaz aborda o Dr. Bezerra de Menezes e essas dificuldades eram gigantes. Ele já morava naquilo que se conhece de favela, porque quando os nossos irmãos africanos foram libertados, eles não tiveram nenhuma forma de assistência e foram morar nos morros, onde nasciam as favelas. Uma planta que se chama favela, daí a origem do nome. Aí o rapaz chega para ele e diz: doutor, eu estou precisando de ajuda. A minha situação é a seguinte: eu estou desempregado, a minha esposa está doente, e tanto eu quanto minha esposa e meus filhos pequenos, todos nós estamos passando fome. E quem já passou por alguma coisa próximo disso sabe com o quanto é doloroso esse processo. Aí o doutor Bezerra meteu a mão num bolso, no outro, ele não tinha absolutamente nada. Via de regra, ele morava na Tijuca, e o consultório dele ficava também próximo, a cerca de 1,5 quadras do prédio da FEB. Então, muitas vezes, ele doava o dinheiro, às vezes até do bonde, que na época era puxado a burro, e que fazia o percurso centro-Tijuca, e ele tinha que descer do bonde, porque não tinha dinheiro para pagar, então ele ia a pé para Tijuca, porque ele já havia doado o dinheiro da própria passagem. Então, ele meteu a mão nos bolsos, não tinha absolutamente nada. Com certeza, iria a pé para casa de novo. Não é? E aí, não tendo nada, ele virou-se para o rapaz e disse: eu não tenho nada de material para te dar agora. Mas se eu te der algo, você aceitaria? Porque aquilo que eu vou te dar é do fundo do meu coração. Ele, muito fervoroso, adepto fervoroso de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Maria, ele chamou o rapaz para próximo dele e deu um abraço no rapaz e disse assim: receba esse abraço em nome de Nossa Senhora. Foi o que ele deu. Um abraço. Lembre-se da palavra: puxa, fulano, como você está bem. Não é verdade? Que alegria te ver. São expressões comuns e que muito provavelmente muita gente diz assim: isso é clichê. Ok, então, faça o bem só quando você tiver a possibilidade de ganhar na Loto sozinho, no Powerball sozinho, acumulado, evidentemente. Quando tiver 83 anos e ganhar 500 milhões de dólares. Você não vai viver muito mais mesmo. Então, aí já pode ajudar todo mundo. Não é verdade? Porque caridade, às vezes, tem esse pequeno equívoco de que tem que se fazer algo quando... O que é a caridade, senão uma postura da criatura em relação a ela mesma, uma postura positiva em relação a ela mesma e dela para com o semelhante. Ponto. Da maneira que for, como for, etc, etc. Um momento, né? Não existe um instante onde nós nos encontramos com quem, sozinho, né? Acompanhado, seja de que maneira for. Ser educado, por exemplo, não é caridade? Ele dá o abraço e vira-se para o rapaz e diz: vá para a sua casa e dê um abraço na sua esposa e nos seus filhos em nome de Nossa Senhora. E o rapaz foi embora com um abraço. Porque às vezes a gente diz assim, um abraço, mas é aquele assim, né, de pegar o pescoço e apertar de tal maneira, então vai ser um abraço. Ele foi embora. Passados uns meses, o Dr. Bezerra, terminando uma das suas palestras, está descendo essa escadaria e é abordado por um rapaz que diz: doutor, eu voltei aqui para agradecê-lo. Ele disse: mas do que se trata? Ele lembrava mais do rapaz, imagina a quantidade de gente que ele atendia. Ele disse: eu sou aquele do abraço. Ah, meu filho, como vai? Ele disse: olha, eu vim exatamente para te agradecer, porque eu vou muito bem. O senhor sabe que eu saí daqui aquele dia, que o senhor me deu aquele abraço em nome de Nossa Senhora e segui as suas recomendações. Cheguei em casa e dei um abraço na minha esposa e nos meus filhos em nome de Nossa Senhora.
Naquela noite a gente foi dormir sem ter nada à mesa novamente. Mas por incrível que possa parecer, a fome já não doía tanto quanto das outras vezes. Os meus filhos não choraram de fome, adormeceram rapidamente. E eu, no dia seguinte, isso era um domingo, quando o senhor me atendeu, no dia seguinte, segunda-feira, fui novamente à procura de emprego. E estou dobrando uma das ruas aqui do centro do Rio de Janeiro e trombo com um sujeito que diz: fulano, eu estava procurando por você. A minha profissão, doutora, eu sou marceneiro. E ele disse: eu estou tocando uma obra e estava procurando você. Você mudou, eu perdi o seu endereço. Lembre-se que antes de 1900 não tinha celular, essas coisas todas, carro para a gente poder andar para lá e para cá, e às vezes não vem no centro porque está chovendo. Mas tudo bem. O fato é que porque o espírito é muito doce, ele é feito de açúcar, ele pode, de repente, derreter com os pingos de água. Então, o fato... E o Paulo e Jesus andava sozinho, andava a pé. Né? Então, o fato é que ele disse... E eu fiz isso e ele me falou: olha, eu preciso já começando hoje. Você pode? Aí eu expliquei a minha situação para ele. E ele então disse: não, eu vou te adiantar metade do pagamento para que você atenda às suas necessidades. Então eu pude comprar medicação e dar alimento para os meus filhos, etc. E vim para lhe agradecer o abraço que o senhor me deu em nome de Nossa Senhora. Ok? Nós não precisamos sair do centro hoje abraçando todo mundo na rua, porque de repente nos colocam numa camisa de força. Mas é um abraço, que a gente nem precisa dar definição de religião, mas nós podemos transmitir para o outro o que nós temos de bom no coração. E ninguém diga que ninguém é possuidor de algo que é bom no coração, porque a essência da criatura, independente dos seus problemas, independente dos seus desvios, dos seus desequilíbrios de caráter psiquiátrico, psicológico, seja de que maneira for, nós temos a essência do Deus, da genética divina em nós. É possível fazer algo por nós através do semelhante, pegando Emmanuel no livro Fonte Viva, através da psicografia de Chico, né? Deus atende a criatura através da criatura. Então nós podemos ser esta ferramenta divina em relação àquele que, por exemplo, possa estar em situação mais difícil ou possa estar numa situação muito melhor, com responsabilidades de um grau que, por vezes, nós não conseguiríamos administrar. Né? Porque a coroa de fogo do poder sobre a cabeça, a gente sabe o quanto pode ser, de repente, comprometedora. Mas vamos em frente para pegar um outro caso de umas figuras também conhecidas. Você deve se lembrar deste cidadão, não sei se se lembra do outro, que é o Valdo Vieira. O Valdo Vieira foi um trabalhador durante certo período de tempo, com o Chico diretamente, que realmente impressionava. Aqui tem algumas fotos do Valdo com o Chico, na materialização da irmã Josefa, esse espírito que, através de um dos médiuns, esse é o Peixotinho, né, a médiuns de ectoplasmia, se materializava num tipo de materialização assim que possível de ser tocada, etc. Lamentavelmente, a qualidade das fotos da época não auxiliam muito, mas são materializações impressionantes, né, onde você pode ver até o crucifixo da freira da irmã Josefa. Interessante que Valdo Vieira trabalhava com Chico e a mediunidade de Valdo era de impressionar. Tanto é que Valdo psicografava um capítulo de uma obra do André Luiz e, ao mesmo tempo, pelo mesmo espírito, o Chico psicografava o capítulo seguinte. Respostas de Emmanuel no livro Leis de Amor, um deles. Emmanuel dava a resposta de uma pergunta através do Chico e das perguntas seguintes, ao mesmo tempo, através de Divaldo. Fizeram um trabalho durante certo período de tempo muito interessante, até que vieram para os Estados Unidos fazer a divulgação da doutrina. Chico Xavier, em 1965, fez a sua primeira viagem e retornou a esse país em 1966. Aqui uma foto dele ainda jovem, aonde eles vieram, inclusive, não é instaurar, fundar o primeiro centro espírita na Carolina do Norte,
no ano de 1965, e no ano de 1966 vieram lançar um livro com o título, um livro em inglês, em mensagens recebidas pelo Chico e pelo Valdo em inglês, que se chamou The Word of the Spirit, que foi lançado em Nova York, na biblioteca Pública de Nova York, em 1966. Mas o fato é interessante em si, mas tinha algo mais por trás. Antes de saírem do Brasil para essa segunda viagem, Chico chamou o Valdo e disse: Valdo, o Emmanuel me apareceu e me disse o seguinte, que você vai deixar o Espiritismo. E o Valdo disse: você está louco, Chico. Da onde você tira da onde você tirou isso? O Emmanuel não deve ter sido o Emmanuel, você deve ter sido mistificado, né, por algum Emmanuel se fazendo de Emmanuel. Ele disse: não, ele me disse que você vai deixar o Espiritismo. Até me disse como. E Chico já havia ido falar com a dona Aristina, que era mãe de Valdo, sobre essas preocupações, e a dona Aristina disse: pelo amor de Deus, Chico, não me fale sobre isso. Valdo não vai deixar o Espiritismo. Eu disse: dona Aristina, o Emmanuel disse até como, mas não contou para a mãe. E a dona Aristina ficou muito abatida com isso, falou com o Valdo, etc. E na viagem que fizeram, imagina você fazer em 1966, São Paulo, Nova York, né? Você parando em tudo quanto é lugar, aquelas viagens absurdas. Bom, e ele, por 3 vezes, eu disse: Valdo, o Emmanuel me falou mais de uma vez. Ele disse: Chico, isso é um absurdo. Ele disse: eu vou te dizer até como. No lançamento do nosso livro na Biblioteca Pública de Nova York, vai aparecer uma loira russa, e agora está na Copa, né? Então a gente já está vendo aí, uma loira russa, uma russa loira, assim, lindíssima, e vai te fazer uma proposta, e você vai deixar a doutrina. Ele disse: Chico, dorme. Russa loira, lindíssima, assim, não vai me tirar dos meus objetivos. Porque a gente acha que tentação vinha com aquele demônio de garfinho, rabinho, todo vermelho, porque não usava protetor solar, no inferno é aquele calor miserável, para tentar as pessoas. Que nada, né? Uma loira de olhos verdes ou azuis, morenos de olhos verdes, bronzeados, malhados, etc., com aquela voz doce, né, que chega e diz: oi, seu cabelo está diferente, não está? Gostei do seu sapato novo. E ele é o obsessor das mulheres, a gente já sabe, né? Como o carro é obsessor dos meninos. Aí, eu que o diga. Aí o fato é que ele disse: e você vai deixar? Ele disse: não vou. Bom, lançamento do livro, quem entra em determinado momento com um livro para ser autografado? A própria. Aquela tentação ambulante. Por isso que a gente não reencarna em Júpiter. Numa das dimensões em Júpiter, porque o tipo de conversa já não tem mais palavra articulada. É através do pensamento. Imagina a gente, nós meninos, passando aquela beldade jupiteriana e a gente pensando, reencarna na Terra, né? Olha como é confortável, né? Que a gente faz assim e ninguém percebe, né, o que está rolando, não é verdade? Olha, é incrível, as fantasias todas. Achar bonito, ver o belo faz parte do espírito, porque o belo está em nós. Quando não é visto é porque ele precisa ser desenvolvido, precisa ser educado, precisa ser exercitado. Quando a gente não vê belo, né? Quando a gente não vê a beleza. Fantasia já é outro problema.
Né? O belo é uma coisa, a fantasia é outra. Eu já contei essa, mas eu adoro um caos. Eu tinha dois alunos iniciantes num curso de espiritismo, e eles foram para o Rio de Janeiro, passar lá uns dias no Rio de Janeiro, estavam na praia e, de repente, aquele calor do Rio, etc., vem uma moça, assim, na direção deles, cabelos encaracolados, olhos claros, aquele corpo, né, detalhado, todo bronzeado, aquele biquíni que é para fazer constar, né, de biquíni, e está vindo na direção deles, e os dois olhando, e eram iniciantes no espiritismo. Um deles olhou para o outro e disse assim: que perispírito, hein? É fantástico, é genial, né? Ele estava vendo o interior da criatura, a beleza que a criatura tem no interior. Eu adoro essas partes. Essa é antiga, já contei outras vezes, mas eu não me canso, porque foi uma sacada genial, né? O que é o ser evoluído para ver só o interior das criaturas, não é verdade? Aí chega aquela coisa que era só para ver o interior, e ela diz o seguinte: eu sou médica, e Valdo era médico, e eu gostaria de convidar você para um curso em Tóquio, no Japão, de 30 dias. Não é qualquer demônio que te convida para você ficar 30 dias em Tóquio fazendo o curso, não é verdade? Não é qualquer demônio, é um demônio desta natureza. E aí o que aconteceu? Ele... Claro. Fico num hotelzinho da Quinta Avenida, que hoje, né? Quinta Avenida, quem dera. Mas na época, lá embaixo, né? A Quinta Avenida, 30 dias pagos antecipados, com uma refeição diária e sem um tostão no bolso. Então tomava café da manhã só 24 horas depois para comer. Então, almoçasse 24 horas depois. Ponto. Era isso. E ele falou: espera aí que eu volto para cá. Né? E o Chico esperando, e chegou o 30º dia. E o Valdo não voltou. Aí ele chegou, o gerente chegou para ele e disse: ó, meu compadre, não foi no meu compadre, mas tem um detalhe. Eu preciso do apartamento, do quarto, seja lá o que for, e se você não pagar antecipado, né, não fizer um depósito de calção, desocupa. E o Chico, com aquele terninho roto dele, né, coisa às vezes até emprestada, saiu pela Quinta Avenida andando. Era dia de St. Patrick. Né? Ele saiu, que é o padroeiro dos nossos irmãos irlandeses, né? Saiu andando pela Quinta Avenida e ele se emocionou, porque a situação era complicada. Você não tinha as facilidades de um celular, de uma ligação, etc., sem um tostão, pagar telefone como, de que jeito, né? Já com o despejo na frente dele, ele andando pela Quinta Avenida, se emocionou-se, e aí recorreu a uma prece para Jesus e disse: Senhor, se for para que eu me torne um mendigo nas ruas de Nova York, que seja feita a tua vontade. Não é a minha, mas se for a sua, que seja feita a sua vontade. E continua andando, fazendo prece, nisso para uma limusine branca. Desce, não era a russa. Desce uma senhora, que Chico descreveu que parecia uma árvore de Natal pela quantidade de joias que estava utilizando. Desce e perguntou para ele, com um sotaque irlandês carregado, que ele teve que dizer: speak slowly, porque o entendimento do inglês dele era limitado. No entanto, psicografava em inglês. Não só em inglês. Psicografou em árabe, em alemão, em holandês e também em braille. Tem as fotos dessa psicografia do Chico em braille. Claro, né, porque era uma senhora com deficiência visual, como é que ela ia ler? Né? Para ela ler a mensagem, tinha que ser em braille. Muito bem, aí ela disse: pelo que eu estou vendo, o senhor é uma pessoa necessitada. O senhor está com fome? Ele disse: eu estou com muita fome. Porque ele estava com café da manhã no dia anterior. Ele disse: eu estou com muita fome. Ela disse: pois saiba que eu pedi há 20 anos que eu peço 3 graças para St. Patrick. 20 anos. Hoje eu fui atendida nas 3. E eu fiz uma promessa a St. Patrick, que se eu fosse atendido pelo menos em uma delas,
O primeiro mendigo que eu encontrasse nas ruas de Nova York, eu daria casa e comida para ele. Ele disse, o mendigo sou eu! Aí ele disse, pois então suba no meu carro e vamos almoçar. Levou ele num restaurante, imagina o padrão do restaurante que ela frequentava, que quando o maître viu aquela criatura entrando com aquela senhora, com aquela roupinha rota, né, se espantou. E ela sentou-se, etc., e pediu todo tipo de comida que podia. O Chico falou que viu comida que ele nunca tinha visto, mas ele comeu tudo. Né? E também comeu, veio sobremesa, ele também comeu a sobremesa, e como um bom mineiro não ia dispensar o cafezinho. Ela falou, agora o senhor suba novamente, vamos pegar o carro e vamos até o seu hotel, que ele explicou para ela onde ele estava. Chegou no hotel, que o gerente se espantou também, né? Porque chegando acompanhado daquela senhora, ela disse, eu quero deixar adiantados 6 meses pagos para ele, com 3 refeições diárias. E Chico, diante desse quadro, como o amigo não havia voltado, ele negociou com o gerente para pegar parte dos valores da diária, fazer uma ligação para São Paulo, para conseguir um ticket e, com isso, voltar para São Paulo e depois para Minas. Mas a história não terminou aí. Porque quando o Senhor atende, Ele te atende se você deixar, integralmente. Mesmo quando você não deixa, Ele te atende também. Porque quem te ama integralmente jamais pode deixar um filho, uma filha, em abandono. Mesmo contrariamente, dando-nos esta impressão, ele nos atende. Por isso que na prece, quando às vezes a gente pede alguma coisa, a resposta surge como não. É porque ele está nos atendendo. Porque você que é uma criatura, nós que somos criaturas que procuramos exercitar a consciência, se uma criança pedir para nós uma arma para brincar, nós somos capacitados a não atendê-la pela situação do problema em si. Não é verdade? Se nós fazemos isso com as nossas crianças, que dirá Deus em relação a nós? Não é? Por vezes, Ele não vai dar a arma com a qual a gente vai, não é, nos prejudicar ou prejudicar as pessoas com as quais nós nos relacionamos. A gente sempre tem que pensar nisso, não é verdade? Em relação àquele, quando não se é atendido, é porque se está sendo atendido, mas não se entende o porquê. Por isso a necessidade de raciocinar a respeito, de procurar as respostas que estão em nós mesmos. Porque nós é que construímos os aspectos da meritocracia. Somos nós que construímos. Ele volta, passado lá um certo tempo, voltou porque teve um curso de extensão. De Tóquio, parece que foram para outro país. Tinha muita coisa para estudar, né? Imagina. Aí, tinha muita coisa para estudar, aí ele volta. Quando ele voltou, ele chamou o Chico e lembre-se que ele morava na casa de Valdo. Aí ele disse para o Chico, olha, essa vida que você leva não serve para mim. Eu quero casar, ter família, etc., e não vou viver do jeito que você vive. Quero te dizer que, a partir de hoje, eu estou fora. Disse isso e saiu. Chico sentou-se na soleira da porta e as lágrimas vieram em abundância porque ele não tinha, segundo ele, dinheiro para pagar a passagem de trem para voltar para Pedro Leopoldo naquele dia. Uma situação de falência, principalmente na época em que eles viveram. Lembra-se que Divaldo Pereira Franco, em declaração em palestra, quando foi demitido do primeiro emprego da Sul América Seguros, na Bahia, em Salvador, ele procurou o suicídio. E só não pulou lá do elevador Lacerda, que na época não tinha aqueles vidros, né? E, segundo o Divaldo, disse que era moda, na época, pular do elevador Lacerda, porque quando foi pular, a irmã suicida dele, porque ele teve uma irmã suicida, apareceu para ele e disse, Di, não faça isso. E ele levou tamanho susto que ele recuou da mureta do elevador, porque ele seria mais um número na relação dos nossos irmãos suicidas, enfermidade grave no mundo, porque a cada 40 segundos sabe-se que uma pessoa tira a própria vida no planeta. Mas, dando continuidade, ele chorava por toda a situação. Não é fácil você ter um companheiro de trabalho daquele nível, de repente, virar para você e dizer que está fora. Nisso apareceu uma entidade para ele, que ele disse que a evolução da entidade
deixava o Emmanuel a muitas milhas de distância. Tamanha era a luminosidade daquela criatura, que apareceu e disse: Chico, eu queria fazer umas perguntas para você. Esses são os nossos momentos de reflexão. Sabe quando a gente começa a fazer certos questionamentos? Ele disse: posso? Eu disse: o senhor tem toda a possibilidade. Eu disse: quando você foi, a sua mãe, Maria João de Deus, desencarnou, e você foi para a casa da sua madrinha, onde 2 anos foi de verdadeira tortura, dos 5 ou 7 anos, você se revoltou contra o Senhor? O Senhor, no caso, Jesus. Eu disse: não, senhor, não me revoltei. Aí a entidade foi citando os momentos. Quando você passou por isso, falou de enfermidade, de cirurgia, coisas do gênero, você se revoltou contra o Senhor? Eu disse: não, não me revoltei contra o Senhor. Quando ele chegou no momento final, ele disse, numa última pergunta, ele disse: eu nunca me revoltei contra o Senhor. E a entidade virou-se para ele e disse assim: pois eu venho em nome do Senhor para te dizer que a partir de hoje nunca mais vai lhe faltar coisa alguma. Ou seja, imagine você receber uma entidade que diz assim: eu venho em nome de Jesus para te dizer que a partir de hoje nunca mais vai lhe faltar coisa alguma. É isso que Jesus faz na nossa vida, não só na vida dessas pessoas. Ele surge na nossa vida sempre nos dizendo o seguinte: a partir de hoje nunca mais vai lhe faltar coisa alguma. E às vezes nós não prestamos atenção naquilo que recebemos em caráter de rotina. Nos encontramos hoje aqui para uma festa bonita, a comemoração de 16 anos de KSSF, temos a possibilidade de tratarmos um assunto relativo à nossa própria existência como espíritos que somos, não esta existência, como espíritos que somos. Já não é Jesus dizendo para nós: nunca mais vai lhe faltar coisa alguma na sua vida. Portanto, tenhamos a segurança de que o Senhor nos atende sempre, em todos os instantes. Me lembrei de uma passagem, uma página de Humberto de Campos Espírito, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que se encontra em reportagens de Além Túmulo. E Humberto de Campos, nessa narrativa, lembre-se que Humberto de Campos era um contista, né? Ele era um escritor de contos, além de jornalista, etc. E Humberto de Campos, membro da Academia Brasileira de Letras, que depois passou a assinar Irmão X, por causa do processo da família que queria direito autoral do defunto, ele conta nessa página que, certo dia, um indivíduo que trabalhava numa empresa, ainda era a época da carta. Hoje você manda texto, não é verdade? Com facilidade, etc. Às vezes até bate o carro de tanta facilidade que tem, porque presta atenção no texto, não sei que urgência que pode ter, não é? Em relação à situação. Aí o chefe do cidadão chamou e disse: olha, lamentavelmente há uma redução de despesas enorme e eu sou obrigado a fazer um corte de funcionários e você foi contemplado. O indivíduo saiu dali e com tanto ódio no coração que ele escreveu uma carta para o chefe, destilando todo o ódio que tinha daquela criatura. O chefe recebe a carta depois de uns dias, quando lê a carta, assimila toda a energia odienta que estava naquelas palavras, e era próximo da hora do almoço, ele levanta-se, pega o seu paletó e, como residia próximo da empresa, vai para casa para almoçar. Chega em casa, encontra a esposa, e a primeira coisa que ele faz, envolvido naquela energia de ódio, veja se às vezes não acontece conosco. Ele vira para a esposa e diz: você é a culpada de tudo isso. Eu coloco aqui com uma mão o dinheiro e você joga com as duas para fora. Eu não vou almoçar nesta casa. Você que desperdiça tudo, saiu e bateu a porta com violência. A senhora, apavorada com aquela situação, mas assimilando a vibração, a energia de ódio, vira-se para o filho único, o garoto, e diz: está vendo o que você faz com o seu pai? O seu pai está desse jeito por culpa sua.
O menino, ela sai do ambiente, o menino assimila aquela energia, olhando para o lado, encontra a Maria, a moça que trabalhava na casa, e diz: você é a culpada da minha mãe estar desse jeito. É você que não faz o trabalho direito. A Maria, assustada, mas ao mesmo tempo assimilando aquilo, o menino sai do ambiente, a Maria olha para o cachorro. Aplica-lhe violento pontapé, que o cão, dentro daquela dor que sente, sai pela rua, gritando, e na direção dele vem uma senhora fofinha, que o cão não tem dúvida, se lança na coxa e dá-lhe violenta mordida, que a senhora grita de dor, corre para a farmácia, já achando que o cão era raivoso. A avó entra na farmácia, o farmacêutico imediatamente prepara-lhe uma injeção, aplica-lhe a injeção, que é tão dolorida que ela esbofeteia o farmacêutico e sai da farmácia. Ele joga a seringa, vai para casa, porque já estava desesperado em relação àquilo, com aquela energia toda que lhe passava pelo corpo, que lhe corria pelo corpo. Chega em casa, abre a porta, está a sua mãe e diz assim: você é aquilo que eu passo na farmácia. E a mãe, com o amor que lhe vive, que está residindo no seu coração através do exercício não só da maternidade, junto com a bênção divina, atende aquela criatura naquele momento de desespero pelo ódio assimilado e diz assim: meu filho, sente-se aqui, vamos conversar, vamos falar um pouco das coisas boas, do amor, do relacionamento que nós temos de um para com o outro. Você vai ver que os aspectos da vida não são esses que você tem no coração nesse momento, mas sim aqueles que se relacionam com o amor entre as criaturas. Sente-se um pouquinho aqui, vamos conversar, vamos refletir. Esse mesmo convite os amigos espirituais nos fazem a cada momento, né? Nós sabemos que por Jesus, ele vai deixar através de Mateus, um dos seus apóstolos: não vos deixarei órfãos. Basta que nós tenhamos essa certeza no coração, e o Senhor nos atenderá sempre. Muita paz. Obrigado.